Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente ao vivo, começando pela sua TV Arapuã em mais uma segunda-feira. No programa de hoje a gente vai debater sobre o mundo das criptomoedas, um mercado que cresceu aí mais de 1000% aqui no Brasil nos últimos anos. Mercado esse que se vende aí como um investimento altamente rentável, mas que em alguns casos vai da ilusão de fazer muito dinheiro muito rápido ao pesadelo de perder tudo. É um medo que tem assombrado, inclusive, clientes de uma empresa que nasceu aqui na Paraíba, ganhou o mundo e agora está sendo investigada pelo Ministério Público. Afinal de contas, vale mesmo a pena investir em criptomoedas? Reunimos um timaço de especialistas no assunto para tentarmos descobrir estas e outras dúvidas. Fica conosco, frente a frente, está no ar. Ok, deixa eu apresentar meus convidados dessa noite, aí um timaço que a gente reuniu para debater esse tema. Primeiro, o professor Guilherme Fontana, economista, ele que, enfim, tem ali, é um especialista em mercado de capitais. Professor, obrigado pela sua presença. Já esteve comigo no Rede Verdade durante a tarde, primeira vez aqui no Frente a Frente, não é isso? Obrigado. Eu que agradeço o convite também. Bom demais. Juarez Batista, ele que é empresário de sucesso no setor de tecnologia e também investidor, né, Juarez, aí no ramo de criptoativos. Boa noite, Juarez. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Boa noite, obrigado pelo convite e estou à disposição para a gente fazer um bate-papo, um debate aqui interessante sobre o assunto. Bacana. Além do Guilherme de Juarez, lá de São Paulo, está conosco. Ele foi professor da UFPB aqui, é PhD em Ciências Contábeis, é diretor, hoje se mudou para São Paulo e é diretor lá do TC, uma plataforma aí de mercado de investimentos que, enfim, consultoria, uma plataforma para investidores no mercado de capitais, no mercado financeiro. Eu estou falando de Felipe Pontes, que está aí conosco, direto de São Paulo. Felipe, boa noite, obrigado pela sua presença aqui também no Frente a Frente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão ouvindo aí. Vamos debater bem sobre esse assunto. Bom demais. Felipe que escreveu recentemente, há alguns dias aí, um artigo sobre o tema, sobre a empresa que a gente vai debater aqui, que está causando maior alvoroço aqui na Paraíba e repercutindo nacionalmente, inclusive. Mas para a gente começar, em respeito ao nosso telespectador que está acompanhando o programa, quer ouvir tudo de vocês hoje, vamos tentar conceituar do que é que a gente está falando, para as pessoas que entendem e que não entendem do que é que a gente está falando. O que são criptomoedas, qual é a distinção, que mercado é esse, para a gente poder, enfim, ter uma noção para começar por aí. O mercado de criptomoedas, né, ele surgiu ali muito após a crise financeira que teve lá nos Estados Unidos, né, aquele da crise financeira muito atrelada ao mercado imobiliário e tudo, e aí surgiu as criptomoedas, né? E basicamente o que são as criptomoedas, né? São meios de pagamento, né? Um meio de pagamento eletrônico, digital, né? E aí, às vezes, as pessoas confundem muito, né? Fala em criptomoeda, já pensa logo em Bitcoin, né? Bitcoin é uma criptomoeda, né? Existem outros tipos de criptomoedas, outras criptomoedas, mas a Bitcoin foi a primeira e é a mais famosa, né? A ideia, e aí sendo de uma forma bem didática, assim, eu li um livro recentemente que ele explicava muito bem qual era a ideia da criptomoeda, assim, né? E ele diz, a criptomoeda ela é como se fosse relacionada a um e-mail, né? Antigamente, a gente queria mandar uma correspondência, a gente tinha que escrever a correspondência, o correio ia lá e levava a nossa correspondência, né? Hoje, quando a gente vai fazer uma transação financeira, a gente pede para o nosso banco transferir o dinheiro para outra coisa. Então, tem um agente atravessador. Quando foi criado o e-mail, acabou o agente atravessador é o correio. Então, a mensagem ia direto no e-mail. Da mesma forma é a criptomoeda. Acaba, né, com a ideia é afastar as instituições financeiras e você fazer o pagamento direto, né, via moeda digital. Então, essa foi uma das ideias, a base, né, da criptomoeda. Foi daí que surgiu a ideia da criptomoeda, né? E aí, com o tempo, ela foi virando um ativo de investimento, pela valorização, enfim. E aí foi se desenhando toda a história. Mas a história base da criptomoeda é essa, né? Essa é a ideia principal da criptomoeda, né? Juarez, Felipe, querem acrescentar?
Isso. Então, dando continuidade, basicamente, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda, e a ideia do Bitcoin foi justamente dar uma previsibilidade na emissão. Então, existe uma emissão previsível que a cada 4 anos cai pela metade. Então, o Bitcoin ele simula o ouro no ambiente digital, tá? Porém, existem algumas coisas que a gente tem que ressaltar, que não existe nenhuma garantia de valorização em relação ao Bitcoin. Ele é um ativo volátil, é um ativo em descoberta de valor, é muito novo, então ele sofre grandes volatilidades. E aí as pessoas, de certa forma, têm que ter um pouco de cautela se vierem empresas prometendo rendimentos muito altos, 6% ao mês, 7% ao mês. Por quê? O mercado é volátil, então da mesma forma que o Bitcoin ele pode subir sim em grandes ciclos de alta, ele também tem quedas muito fortes. Então, para quem não entende nada, o que eu recomendo é que estude bem, que evite ao máximo colocar o seu Bitcoin sob custódia de terceiros, porque o Bitcoin ele permite que você tenha a própria custódia. Então, quando eu decidi investir em Bitcoin, lá em 2016, 2017, para mim fazia sentido a tese que o Bitcoin, ao longo do tempo, pelas propriedades e para o que ele estava proposto a solucionar, ele iria se valorizar, ele iria ser reconhecido. Que, ao longo do tempo, isso vem acontecendo. Porém, durante esse tempo, há grandes flutuações e uma volatilidade muito alta. Tá, Felipe. Eu acho que a definição que foi dada aí é suficiente. Eu só quero pegar um gancho com o que Juarez falou sobre volatilidade e garantia de rentabilidade, né? Só explicando de um jeito que eu gosto de falar sobre volatilidade, é o tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, sobe e desce. Volatilidade está relacionada com isso. Criptoativos, no geral, eles são muito voláteis. É uma coisa nova, principalmente, então tem muita volatilidade, esse sobe e desce, esse tô rico, tô pobre. E eu acho que talvez eu vá adiantar um pouco aí o que nós vamos debater sobre a Bryce Company, mas é interessante que, no caso da Bryce Company, você não tinha tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, o sobe e desce. Era só subindo, no mínimo 6% ao mês. Aí agora sim, todo mundo tá pobre, porque esse dinheiro, infelizmente, eu acho que não volta mais. Tá, a gente vai mergulhar nesse tema. É só pra gente entender quando um cidadão diz, olha, eu quero investir, vou investir em criptomoedas. Eu tô sabendo ali, eu ouvi ali alguns especialistas e vou querer comprar e adquirir. Aí ele vai ali numa corretora, Isso. Faz aquela compra e fica acompanhando o sobe e desce dessa quantidade de criptomoedas que ele tem. Basicamente, ele pode comprar na corretora e, a partir desse momento, ele pode sacar para uma carteira dele. Então, ele pode ter a própria custódia dessa criptomoeda, tá? E aí, sim, ele pode acompanhar em tempo real qual está a cotação daquele ativo, do Bitcoin ou de alguma outra criptomoeda. Antes de chegar na Bryce Company, que é essa empresa paraibana, e fundada aí pelo paraibano Antônio Neto, ficou conhecido como Toninho do Bitcoin, né? E que, enfim, em poucos anos, né, estourou do ponto de vista do seu capital, num crescimento assim de mais de 6.000% já de alguns anos, atraindo muita gente aqui na Paraíba. A gente vai, inclusive, tentar descobrir aí se há alguma esperança para que as pessoas, de fato, recebam aí seu retorno. O Ministério Público já está apurando isso. Mas antes de entrar na Bryce Company, que me parece que ela não trabalha diretamente com as criptomoedas, ela faz a gestão das suas criptomoedas. Esquecendo a Bryce Company antes, esse é um mercado bom da criptomoeda, necessariamente da compra e da venda? Qual é a visão que vocês têm? Ou é um mercado também difícil até para as companhias que vão fazer ali, que vão ser honestas e íntegras com isso? A ideia do mercado da criptomoeda, né? Ele é igual a todos os mercados que envolvem variação de demanda e de procura, né? Então, a variação do preço da criptomoeda, porque o investidor, basicamente, como é que ele ganha dinheiro com a criptomoeda? Ele vai comprar num preço X e ele quer vender essa criptomoeda com preço 2x, né? Então, ele ganha na valorização. Para comparar. A ação envolve, tem uma empresa por trás, né? A grande questão da criptomoeda é que ela não tem nenhum agente, não tem um governo, não tem um banco central, não tem ninguém por trás. Ela é
ela fica como se fosse no blockchain, ela não tem nada regulando ela, né? Então, a ideia do investidor é que ele compra a criptomoeda, é que ele ganhe na valorização dela, né? Então, ele faz a compra e ele fica acompanhando a cotação dela. Quando ele entende que ela chegou num valor que seria o retorno que ele espera, ele vai lá e pega. Ele vai lá e ele retira, né? Então, a ideia do ganho na criptomoeda é isso. Mas a criptomoeda, ela é basicamente um ativo, como se a gente fosse pensar um ativo, o dólar, o real, enfim, ele varia a cotação, é mais ou menos nesse sentido. Geralmente a conta que se faz é quanto um Bitcoin vale em reais, né? Então, é muito nesse sentido. E essa variação, ela se dá por uma oferta e demanda, né? Se tem uma oferta muito grande de Bitcoin e a demanda está mais baixa, o preço, obviamente, ele vai cair e vice-versa. Então, o ganho, ele gira em torno disso, né? Duas perguntas para vocês com base nisso. A primeira delas, eu acho que o Felipe até tratou um tanto quanto no artigo dele, que a gente vai falar um pouco mais, o professor falou aqui de não ter controle, né? É um ativo ali que não tem muita vigilância, não tem muita... Não é regulado. Não é regulado. Você acha que isso é errado? Você acha que isso é errado, Felipe? Juarez, você acha que isso é errado? Já foi regulamentado aqui. Já tem um trabalho de avançar nessa regulamentação. E segundo, numa média, uma criptomoeda, quais são os cases que vocês conhecem de quem já ganhou muito dinheiro ou não numa criptomoeda, o que seria um ganho razoável de uma operação como essa? Certo, vamos lá. Em relação ao ganho razoável, a volatilidade de criptomoedas, dependendo do tamanho dela, quanto menor, mais volátil ela é. Ou seja, mais tem assimetria, mas pode subir assim como cair. Então, a gente chama de low caps, gemas. Então, é como na Bolsa de Valores chamam de small caps. Essas empresas normalmente são mais voláteis. Por quê? Um pouco de volume, um pouco de liquidez no mercado faz influenciar bastante o preço delas, certo? Então, essa questão da tecnologia por trás das criptomoedas, aí indo de uma forma um pouco mais profunda. Por que existem várias? Por que não é só o Bitcoin? Então, basicamente, a gente vê uma tecnologia que, de certa forma, transformou muito como a economia, como as finanças no mundo passaram a se transformar. Então, a gente vê, por exemplo, o Banco Central brasileiro adotando uma tecnologia que veio de uma criptomoeda, que é o real digital, que foi inspirada na Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda em valor de mercado. Essa criptomoeda é focada em contratos inteligentes, ou seja, ao redor dela existem diversos serviços financeiros que não precisam de um intermediário de confiança para funcionar. Então, digamos que no mercado tradicional você sempre precisa de um terceiro de confiança. Você sempre precisa de um intermediário ali. E no caso das criptomoedas, por exemplo, tudo que gravita ao redor da rede Ethereum funciona através de contratos inteligentes, que é justamente essa tecnologia que não precisa você ter um intermediário fazendo ali essa intermediação e normalmente ganhando valor por essa intermediação. Você faz direto. Então, tem uma tecnologia fantástica por trás, tem revolucionado, o mundo tem reconhecido isso, porém, não existe essa história de quanto é aceitável. Se você for ver digamos que o histórico de criptomoedas, o Bitcoin em 2016, 2017, quando eu comecei a estudar mais profundamente e comecei a investir, custava R$3.000. Hoje a gente está no mercado, um ciclo de baixa, e custa R$120.000, um Bitcoin. Então, assim, é um mercado volátil, porém, hoje ele custa 120, ele custou já R$360.000, entendeu? Então, ele passa por grandes volatilidades. Ali em 2017, eu lembro que o Bitcoin, que eu tinha comprado R$3.000, chegou no mesmo ano a 68 mil. E aí depois ele caiu para 15 mil. Então existe uma grande volatilidade e não existe nenhuma garantia de retorno em relação a qualquer criptomoeda que seja. E por que virou uma febre? Por quê? Digamos que muita gente enriqueceu, de fato, muita gente entendeu as propriedades por trás, existe esse sistema por trás que está sendo muito adotado, grandes instituições passaram a adotar. Então você vê casos a Tesla, que é uma grande empresa que está listada na Bolsa de Valores americana, colocou como parte da reserva bitcoins, comprou bitcoins. Você vê um país, El Salvador, comprou bitcoins também. Então você vê uma adoção maior e por conta dessa adoção, é justamente o que ele falou, a lei da livre demanda, livre mercado. Quanto maior o interesse, existe uma quantidade limitada de bitcoins, essa quantidade a cada 4 anos cai pela metade e se o interesse for maior, o preço vai subir.
Mas não existe, e vai subir quanto? Ninguém sabe. Se eu lhe perguntar se você ganhou ao longo desses 6 anos ou perdeu com o Bitcoin, o que é que você responderia? Ganhei. Você ganhou. Comprei a R$3.000. Hoje tá 120 mil. Eu ganhei, eu perdi. Tá. Só que eu vi muitas variações ali, entendeu? Existiram momentos... Você teve grandes momentos de euforia e também... Sim, eu tô rico, tô pobre. A gente brinca muito dizendo, tô rico, tô pobre, porque acontece bastante isso. Felipe. Essa questão de tradear Bitcoin, né, de você comprar e vender para tentar ganhar, isso é perigoso. Uma pessoa que tem um trabalho o dia inteiro e nas horas vagas fica tradeando, ela dificilmente vai conseguir ter retornos positivos e consistentes ao longo do tempo. Eu sou um cara de ações, eu não tenho muita coisa fora de ações. Basicamente, 100% do meu patrimônio está investido em ações. Mas eu tenho alguma coisa em outros ativos, e criptoativos fazem parte da minha carteira, mas é uma parte muito pequena. Eu compro e mantenho, e basicamente eu só tenho Bitcoin e Ethereum. Eu não fico tradando, não fico comprando e vendendo para tentar descobrir a melhor hora de comprar, a melhor hora de vender. Isso é muito difícil de fazer, e a maioria das pessoas que for fazer isso, ficar tentando encontrar o melhor momento de comprar e vender, elas vão se dar mal, elas vão perder dinheiro. Felipe. Especificamente sobre... A regulação. Oi? A regulação? Puxa o gancho em relação a essa história. Exatamente sobre isso, Felipe, puxando o gancho, a gente tem um grupo que educa as pessoas em relação a esse mercado, tudo gratuito, e a gente sempre fez alguns meetups, algumas coisas, para que as pessoas não caíssem em pirâmides, fizessem a coisa certa. Nesse grupo, que foi criado lá em 2016, basicamente a gente tem pessoas que fizeram trade e pessoas que fizeram hold, ou seja, compraram e esqueceram. Todo mundo que fez hold está muito melhor de vida do que quem ficou fazendo trade. Por quê? Porque normalmente as pessoas ficam fazendo trade, ela vê lá uma criptomoeda que deu 10%, ela vende, e quando vê, ela vendeu no início do ciclo de alta, que a criptomoeda subiu 1000%. Entendeu? Então, normalmente quem faz trade tem muito mais energia. A grande maioria das pessoas perde dinheiro com o trade, e é uma história que não acaba mal na grande parte das vezes, entendeu? Até para pessoas que têm muita experiência, muitas vezes eu vejo traders que são profissionais ficam sendo estopados, ou seja, vão lá numa posição e aí quando vê o mercado vai para outro lado e ele tem que encerrar a posição para não ser liquidado e ter uma posição, zerar a conta como um todo. Que é isso que o Felipe está dizendo aí. E até para acrescentar isso que o Felipe falou, da questão do trade, né, que ele fica comprando e vendendo, existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas, um estudo recente, que diz que 98% das pessoas que investem e ficam, como o Felipe falou, olhando todo dia, comprando e vendendo, essas pessoas acabam dando errado, assim, elas acabam desistindo, perdendo seu dinheiro. Então, é 98%, né, dessas pessoas. Então, aí é importante entrar nesse mercado, as pessoas que estão pensando em entrar na criptomoeda e tal, elas entenderem isso muito bem que os colegas estão falando, que é a questão da volatilidade, do risco que assume isso. Você precisa entender qual é o seu perfil enquanto investidor. Se você é uma pessoa avessa a riscos, eu acho que talvez é um mercado bastante emocionante, você deve repensar. Agora, se você é uma pessoa que você toma riscos, está disposto a tomar risco, pode ser um mercado, assim. Eu acho que o Felipe, quando ele fala do mercado de ações, da montagem da carteira dele, eu acho que quando você montar a sua carteira de ações, de investimento, você colocar alguma coisa de criptomoeda, eu acho que é super válido, assim, porque é um mercado que a gente olha e vamos ver o que vai dar, né? Pode ser que dê muito certo, e como deu com um colega aqui, ele está ganhando dinheiro. Mas pode ser que não dê certo. Então, envolve várias coisas psicológicas que cada pessoa tem que entender o seu perfil aí nesse processo, né? Não é muito bom para cardíaco, não. Um complemento sobre isso, Luiz, você comentou sobre por que faz tanto sucesso, né, esse mercado de cripto entre as pessoas, e olhando de forma superficial, sem pensar muito, às vezes eu fico indignado, putz, tem tanto investimento bom para as pessoas fazerem tranquilos, dentro do perfil delas. E por que as pessoas buscam alguns investimentos que são tão difíceis e não são investimentos de verdade, né? E a explicação disso é comportamental, é o que se chama de FOMO.
A sigla é FOMO, desculpa, que significa o medo de ficar de fora, Fear of Missing Out. É o medo de você ficar de fora das coisas. Todo mundo ganha dinheiro com Bitcoin, aí eu quero ganhar também. Aí quando você entra, já está lá em cima e aí daqui a pouco começa a cair. É o que o Juarez falou, né? O trader, esse que não acompanha muito o mercado, ele fica querendo entrar nas ondas que já subiram muito e aí quando ele entra já era, já não é mais a melhor hora de sair. Olha. E eu treinei jiu-jitsu com o Juarez, acho que nessa época que ele estava começando a investir em Bitcoin, eu lembro que a gente até conversava sobre isso na época. E o nosso professor de jiu-jitsu, vou mandar um abraço para ele aí, professor Tarcísio. O vereador aqui em João Pessoa. Ele falava ele falava isso muito, as pessoas só aprendem na dor. E não foi falta de aviso, nunca é falta de aviso. Aqui algumas pessoas só aprendem na dor mesmo. Infelizmente, as pessoas só aprendem na dor. E você tocou num ponto-chave, eu acho, que é para eu trazer no gancho em relação ao que está acontecendo com a Brás Company, essa empresa aqui, fundada aqui na Paraíba, que ganhou o mundo, que aumentou em mais de 6.000% o seu capital em poucos meses, inclusive. Em algum momento, acho que era até de 400 mil reais para 25 milhões de reais, coisa absurda, com uma carta muito grande de clientes. Você falou assim, o medo de ficar de fora, me parece que é o que mais apareceu, falando um pouco de Paraíba. Eu ouvia muito amigos, pessoas mais próximas, dizendo, você tá sabendo disso, tá vendo aquilo, tá vendo aquilo. Eu entrei, eu coloquei 1.000, eu coloquei 10 mil, 200 mil. E eu vi que era realmente algo assim, era como não ir para uma festa que todo mundo tá indo. Né? É como não ir para uma excursão que a escola a turma toda estava indo. Inteira foi, só você ficou de fora dessa excursão. Me parece que isso, e aí isso de certa forma cega quem tem a visão mais curta, né? Acho que foi isso, talvez, a origem também. Também. Até com ações isso acontece. Normalmente, quando uma ação está subindo muito, é quando um investidor, varejo, pequeno investidor, vai comprar, que já está lá no topo, depois corrige e as pessoas, ou seja, caem e as pessoas vendem no prejuízo porque ficam com medo de cair muito mais. Então, existe muito ditado, tem muita gente que compra na alta e vende na baixa. E fica repetindo isso até desistir do mercado de renda variável. Agora me expliquem qual é a operação, qual foi o início da operação da Brás Company, aí conceitual para quem está nos acompanhando. E eu vou querer saber de Felipe, porque o Felipe estava dizendo que desde o começo já achava que a coisa não cheirava tão bem. Ele vai explicar por que do começo, onde as pessoas estavam ganhando ali, tirando até 8% daquele investimento, por que você percebeu, Felipe, que não cheirava tão bem. Mas antes, vamos conceituar aí. Qual é a operação da Brás Company? Basicamente, o que é a Brás Company? Vou fazer uma correção, Luiz, antes. Eu não achava, eu tinha certeza. Era muito claro desde o começo. Eu também dizia isso há muito tempo lá no Instagram. Enfim. Mas quem está muito tempo no mercado... privilegiados com essa visão. Isso. Na verdade, houve uma febre enorme. Isso, mas basicamente, o que a Brás Company diz fazer? Eles dizem que pegam sua criptomoeda e vão fazer trade com sua criptomoeda. Ou seja, comprar e vender outras criptomoedas para repassar uma parte dessa valorização, tá? Isso é o que eles dizem fazer. Eles mencionam dessa forma. Eu já tenho uma interpretação um pouco diferente. Eu acho que isso caracteriza como um contrato de investimento coletivo. Eu acho que pega o dinheiro das pessoas para fazer essas movimentações. Porém, para você fazer um investimento coletivo, você precisa ter autorização da CVM. Então, eles entraram por uma brechinha ali que, enfim, existe esse limbo ainda na legislação. Então, eles dizem que fazem essas negociações com criptomoedas. Porém, basicamente, existem alguns pontos que precisam ser ressaltados que, se eles prezassem pela transparência desde o início, eles simplesmente poderiam colocar um API. O que é isso? É uma integração que mostra as transações que estão fazendo para os clientes. E não tem? Nunca foi feito. Então ninguém sabe o que é uma caixa preta ali dentro. E aí, pouco tempo depois desse escândalo agora que está rodando, que não se fala em outra coisa, simplesmente descobriram que eles estão fazendo a operação na pessoa física, não conta a pessoa física na corretora. Ou seja, passaram 4 anos sem abrir a conta na corretora com a pessoa jurídica, que é um negócio assim que
A cada nova descoberta fica pior. Então, é uma situação que eu acredito ser irreversível. E assim, se você parar para ver, eu acredito que o Bitcoin, tenho certeza, o Bitcoin não tem nada a ver com isso. Não existe renda garantida no Bitcoin, não existe nada disso. Porém, maus atores vão utilizar Bitcoin, assim como utilizaram real. Não sei se vocês lembram da época da Telex Free, da Bebum, que eles utilizavam real, moeda fiduciária, para vender VoIP, enfim, arrumavam algumas coisas, mas faziam esquemas Ponzi ou pirâmides financeiras. Então, estão fazendo isso agora com o Bitcoin porque aproveitando do desconhecimento das pessoas sobre o assunto. Então, eles dizem, mas você tem uma criptomoeda que subiu 100%. Como não é possível? Mas teve outra que caiu 80%. Ninguém tem uma bola de cristal em relação a isso. Só para contextualizar quem está acompanhando, que, naturalmente esse é um caso que está aí popularmente todo mundo acompanhando, mas só para contextualizar, clientes da Brascomp estão pedindo lá ali o retorno daquilo que investiram e não estão conseguindo ter esse retorno, incluindo clientes de um ticket alto, ticket médio e dos ticket baixo também estão com essa dificuldade. Algumas pessoas querem retirar e a empresa sustentando que não aconteceu nada, nem vai acontecer nada, mas alguns clientes já foram à justiça, inclusive, para retirar. A última ação, a ação mais recente, o cliente pedia a devolução de R$2 milhões nesse sentido. Foi negado, inclusive, pela juíza lá de Campina Grande. Ela disse que só por informações de redes sociais ela não conseguiria configurar que havia inadimplência aí nesse sentido. Mas o Ministério Público aqui do Estado já abriu um procedimento de investigação para tentar dar o mínimo de tranquilidade a quem investiu. Professor, para depois a gente ouvir o Felipe aí. E até casando muito com o que a gente estava falando, basicamente o negócio deles e a ideia deles era fazer o seguinte, era que você alocasse o seu valor lá, o seu recurso, e eles dentro com os operadores, com os traders deles, eles iam fazer os melhores negócios a fim de garantir uma rentabilidade fora do mercado. E era muito do que o Felipe estava falando e o que a gente vem falando, que essas operações de trade, de negociação diária, elas são é muito difícil você conseguir ter uma garantia disso, né? Então, esse foi a grande coisa. Eu acho que e aí os colegas podem compartilhar, eu acho que uma das grandes coisas a gente que vive esse mercado financeiro, vive o mercado de capitais, quando alguém promete algo fora da realidade, fora do normal, ganhos acima de 6%, 9% ao mês, você já precisa desconfiar seriamente, porque isso dentro do mercado, eu não vou dizer que é impossível, é possível, obviamente que é possível, mas é muito raro acontecer, e com constância, né? Você conseguir manter isso todo mês, ganhos de 6%, 9%, isso aí é praticamente impossível você conseguir isso, né? Então, quando você vê alguém prometendo isso, como o Felipe falou, você já desde o início, você já olha, algum momento vai dar algum problema, né? O melhor investidor do mundo, Warren Buffett, ele tem uma média de 20 e poucos % ao ano. Então, existe realmente uma mente brilhante, uma água abençoada ali no açude velho em Campina Grande para estarem dando 80% ao ano. Quando a esmola é demais... O Santos desconfia. Existe, de certa forma, um manual para se não cair em golpes. Simples. Primeiro, se quiser atrair novos investidores através da ostentação, fique desconfiado. Então, normalmente, carro importado, vida de luxo. Isso o Antônio Neto fez muito, né? Tem até umas imagens, tá mostrando aí, até umas imagens assim. Promessa de vida fácil, você vai mudar de vida, enfim. Quando começa dessa forma, já fique desconfiado. Segundo ponto, dá um Google no nome da pessoa. Que você vai conseguir encontrar um pouco dos rastros do que ela fez antes. Será que era uma pessoa de sucesso no mercado financeiro? Ou será que o passado foi um pouco mais contraditório? Então, no Google, você consegue rastrear um pouco mais sobre isso. Outra coisa, oferece ganhos consistentes em mercados de renda variável que são muito voláteis, sempre ganhando. Quando você faz uma calculadora de juros compostos, se você coloca uma captação aí de tantos milhões que fizeram, em poucos anos eles seriam PIB dos Estados Unidos, se tivesse essa consistência. Faz sentido? Não fecha a conta. Então, uma hora, a bomba estoura. Que é justamente nesse momento que está acontecendo. Felipe? Concordo com o que o pessoal disse e quero acrescentar algumas coisas aqui. Eles dizem lá no site deles que
a pessoa que vai investir com eles, entre aspas, ela compra uma quantidade de bitcoins lá com eles, e esses bitcoins ficam cedidos em aluguel para que eles fiquem tradando, fazendo operações de compra e venda com os bitcoins. E Juarez tocou num ponto aí que, a gente está passou, né, está passando ainda por um inverno cripto muito violento, as criptomoedas caindo de forma generalizada. Como é que esse gênio obstinado, como ele comprou uma matéria lá na Isto É para dizer que ele é um gênio, como é que esse gênio conseguiu isso? Olha aqui no meu olho. Como é que você, gênio obstinado, conseguiu isso com todas as criptomoedas caindo? Compraram uma bola de cristal aí. Como que ninguém no mundo inteiro nunca falou desse gênio? Olha aqui no meu olho, eu sei que você está assistindo. Como é que ninguém no mundo inteiro te descobriu? Como é que tu ficou só aqui no Brasil, na Paraíba, esses anos todos? Não faz sentido isso, e é impressionante como os órgãos que deveriam atacar isso não se movimentaram esse tempo todo. Mas beleza, isso vai, esse ponto vai ser esclarecido em breve. Como é que você descobriu isso em 2019? Aliás, quando foi que você teve certeza de que isso era uma coisa lá atrás que não estava cheirando bem, não era para dar certo? O primeiro ponto é a breguice, né? Você ficar ostentando dinheiro, um cara brega com a camisa aberta, você vê logo a breguice da pessoa que quer ostentar um dinheiro que não tem. Uma pessoa que nunca teve dinheiro nem sucesso na vida, de repente começa a aparecer cheio de dinheiro, ostentando. Pessoas ricas de verdade. Esses anos que eu estou aqui em São Paulo, eu tive o prazer e o desprazer também de conhecer gente muito rica, até bilionários de verdade, que não ficam ostentando. Pessoas ricas de verdade não ostentam dinheiro, no geral. Por que esse cara adorava ostentar dinheiro? Para mostrar para as pessoas que ele tinha dinheiro e atrair todo mundo pelo olho grande, né? No começo, ainda, hoje eles se vendem como um aluguel de Bitcoin, né? Mas no começo, eles se vendiam como uma asset. Uma asset é uma gestora de recursos de terceiros. Olha que breguice aparecendo na tela aí, putz. Isso é um red flag muito claro para você não colocar o dinheiro na mão dessa pessoa. Então, no começo eles se vendiam como uma gestora de recursos de terceiros. Diziam que tinham autorização na CVM e tinham o selo da Anbima. A Anbima é a Associação Brasileira das Instituições do Mercado de Capitais. A Anbima é um órgão autorregulador do mercado de capitais. A CVM é o órgão regulador, Comissão de Valores Imobiliários, e a Anbima é o autorregulador. Eles trabalham juntos em várias frentes para tentar fazer com que o nosso mercado seja mais sério e sustentável. E a Anbima soltou uma nota em 2020 dizendo que a Brás Company não é uma instituição associada à Anbima. Eles se vendiam dizendo que eram uma instituição associada à Anbima. Já tinha um sinal de contradição no mínimo. Sim. E outros pontos complementando com o que o Juarez disse, para você não cair nesses golpes, toda oferta de investimento ela tem que ser feita por uma instituição financeira que é regulada pelo Banco Central ou por uma instituição não financeira como gestoras de recursos financeiros, que não são bancos, que tem autorização da CVM e da Anbima para funcionar. Então, basta você procurar no Banco Central, ver se quem está te oferecendo esse investimento é um banco, é uma instituição financeira. Se não for, procura no site da CVM, procura no site da Anbima. Se não está na CVM, não está na Anbima e não está no Banco Central, foge que é furada, não tem para onde correr. Olha, isso é para gravar, né? Se não está na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, se não está na Anbima, é isso? Anbima. Nem no Banco Central. Foge que é furada. É a primeira pesquisa. O último ponto relacionado com esse assunto de gestoras, existem gestoras que as pessoas falam, mas cripto não é regulado pela CVM, blá, blá, blá. Existem já normativas de vários órgãos diferentes sobre isso. E existem gestoras de criptoativos que seguem todo o fluxo certinho. Por que o bonitão, olha aqui no meu olho,
Olha aqui no meu olho, bonitão. Por que é que você, bonitão, não seguiu o fluxo correto? Por que é que você acabou com a vida das pessoas? Por que é que você fez isso junto com um monte de políticos e órgãos de classe? Sem seguir o fluxo normal? Porque você acha que você tem que fazer do jeito que você acha que é certo. Existe um fluxo correto para as coisas acontecerem. E o fluxo não foi seguido. E é por isso que esse cara vai para a cadeia. Eu vou chegar nessa história da responsabilização e, sobretudo, a pergunta que talvez as pessoas que investiram, então, aqui, talvez acompanhando esse programa, dizendo, eu tenho alguma esperança de receber, para vocês responderem também. Mas antes, só para eu entender, aí eu gostaria de entender, até que isso chegasse a esse ponto, há informações já de algumas contas geradas, enfim, a falta de retorno mesmo, de quem quer sair, a Sim. negativa de quem quer sair. Como é que se conseguiu 8%, 9%? Assim, na cabeça de vocês, qual foi essa operação que foi feita ao longo dos anos que deram certo? Falando dos anos que deram certo. Facílimo. Digamos que, se você puxar o histórico... Tá, explica para uma criança. Vamos lá. Se você puxar o histórico do fundador da Brás Company, você vai ver que ele passou por outros esquemas fraudulentos anteriormente. Talvez tenha adquirido uma experiência a mais com isso. Então, normalmente, o que faz um esquema Ponzi ou uma pirâmide financeira caírem? Alguma determinação judicial, uma corrida de saque em massa, as pessoas se desesperam e ali sacam e não tem dinheiro para todo mundo, ou simplesmente míngua com a falta de recursos, não consegue pagar nenhum dos rendimentos. Então, basicamente, ao observar, eu acho que, na minha concepção, ao observar que outros negócios caíram mais rápido com o saque em massa, criou-se essa história de locação de criptoativos, onde, caso você saque suas criptomoedas antes de um ano, você tem que pagar 30% do valor do contrato. Então, assim, ele evitou a corrida em saque. Basicamente, tudo indica que houve aí, vai lá colocando gente, remunerando as pessoas, e acabou a liquidez, acabou o dinheiro. Simplesmente não teve nenhuma determinação judicial para encerrar aquilo ali. Não teve saque em massa porque ele conseguiu, através de um contrato, travar esse risco. Então, qualquer investidor que quisesse sacar o dinheiro, não conseguia antes de um ano. Tinha que pagar 30% de multa. E quem ia fazer isso? Agora estão tentando, porque não recebem os rendimentos, mas aí não conseguem também cancelar o contrato, porque, obviamente, a liquidez, possivelmente, quem vai informar isso são as autoridades competentes, mas, aparentemente, a liquidez já foi embora. Então, eu acredito que, por que durou tanto tempo? Justamente por esse ponto. Quando você evita um dos pontos da queda de um negócio fraudulento, que é a corrida ao saque, você sustenta por mais tempo. Então, através desse contrato de um ano com multa de rescisão de 30%, você conseguiu alimentar por mais tempo. Complementando o que o juiz está falando, basicamente é o processo da pirâmide, né? Enquanto a pirâmide está crescendo, está entrando novas pessoas, você vai conseguindo remunerar quem vai entrando. Chega um momento que as pessoas ou não entram mais novos investidores, ou acontece esses pontos, como o Joel falou, questão judicial, acontece isso, não entra mais recursos. Quando não entra mais recursos, quem vai entrando ali não vai se remunerando mais e aí vai desabando, basicamente a pirâmide é essa. Enquanto está entrando gente no negócio, enquanto está entrando recurso, ela vai se sustentando. A partir do momento que não entra mais gente, aí o negócio começa a desmoronar. Mas aí, nesse caso também da Brás Company, eu gostaria até de acrescentar, eu acho que também realmente houve uma falha até da própria CVM, né? Porque em algum momento ela foi indicada a ela para que fiscalizasse, ela fiscalizou, direcionou o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público da Paraíba acabou arquivando o processo. Por isso que isso perdurou um pouco mais, aí se manteve, até que chegou um momento que não entrou mais investidores e eles não têm mais liquidez para pagar quem está no negócio. Então, basicamente, é assim que funciona a pirâmide. Enquanto está entrando novos investidores, vai se mantendo. Quando para de entrar os investidores, não tem mais dinheiro para pagar, não entra mais dinheiro, não tem como pagar. É basicamente isso. Eu acho, assim, eu de fato não sou especialista em direito, nem coisa desse tipo. Eu conheço a CVM na parte de mercado de capitais e de valores imobiliários, e criptoativos não são considerados valores imobiliários.
O que é um valor mobiliário? É alguém que criou a lei da CVM, lá em um grupo de pessoas lá na década de 70, definiu que valores mobiliários são aquelas coisas que estão definidas na lei. Então, não existia cripto naquela época, logo, a cripto não é um valor mobiliário. Então, a CVM ela não regula esse mercado, porém, a Brás Company fazia a oferta de investimento que deveria passar pela CVM. Então, o que eu sei é que a CVM fez a parte dela de levar o caso para o Ministério Público. Agora, por que não andou aí na Paraíba? É essa pergunta que tem que ser feita e é isso que a mídia deve cobrar, na minha opinião. Por que não andou aí na Paraíba? Por que isso não andou na Paraíba? Não tem sentido isso não ter andado. É muito claro o que estava acontecendo, não faz nenhum sentido, eu não consigo de forma alguma entender por que isso não andou na Paraíba. Então, acho que as pessoas têm que cobrar aí os responsáveis na Paraíba, tem que cobrar os políticos que se envolveram, tem bastante político envolvido, o deputado Julian Lemos, sei lá como é que se fala. O ex-deputado, ele terminou o mandato dele agora de deputado federal, ele não foi reeleito. O ex-deputado, ele deu chancela pública diversas vezes à Brás Company. Inclusive agora, dia 15 de janeiro, quando o esquema já estava desmoronando, ele foi lá e postou no Instagram dele que todo negócio passa por tempestades e blá, 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 aquele papo de coach motivacional que todo mundo já sabe onde é que termina. Por que o ex-deputado, com seus 38 mil votos que ele teve, né? Eu estava assistindo a entrevista com você aí, Luiz, por que ele deu chancela pública mais uma vez a esse esquema? Por que a secretária de Ciência e Tecnologia de Campina Grande deu espaço para eles fazerem eventos com políticos dentro da Câmara de Vereadores de Campina Grande? Por que eles tiveram evento na OAB de Campina Grande? Por que todo mundo apoiou esses caras? É isso que tem que ser questionado e cobrado. E aí essas pessoas de fato acham que elas foram enganadas, elas têm que vir a público e dizer que foram enganadas, e devem cobrar veementemente que as autoridades competentes punam esses caras muito rapidamente. Já demorou demais. Esse dinheiro não vai ser mais recuperado, esse dinheiro já sumiu. Mas ainda talvez dê tempo de recuperar uma parte se as autoridades competentes agirem com muita rapidez. Olha aí a fala e o desabafo aí do Felipe. Inclusive, outras pessoas, você falou da chancela Brás Company, várias pessoas, vários famosos, inclusive, fizeram essa chancela. Claro que boa parte já veio a público para lamentar, para se desculpar, para, inclusive, se tornar, enfim, também vítima, né, do que eles acham que foram. E a gente tem acompanhado isso, inclusive aqui, jornalistas, aqui, comunicadores aqui na Paraíba também entraram para fazer ali uma divulgação em algum momento, mas já viram que não tem como sustentar essa defesa. Para a gente fechar esse bloco... Luiz, só fechando aqui rapidão, a pergunta lá, como é que eles conseguiram ter esse retorno? Isso. Não existem evidências de que eles conseguiram esse retorno. Porque ninguém tirava. Simplesmente eles podem ter dito que esse mês vamos botar que foi 6,75. Esse mês vamos dizer que foi 8,5. Esse mês vamos dizer que foi 7,47. Pode ser que tenha sido assim. Nós não temos evidência nenhuma de que eles de fato trabalhavam tradando criptoativos. Tá. Para a gente fechar esse bloco aqui, então, só para eu entender, todos vocês três aqui, vocês primeiro consideram que trata de uma pirâmide financeira. Essa é a história da Brás Company, é isso, vocês estão classificando como pirâmide financeira. E sendo assim, é um negócio que já nasceria ilegal e pronto para desmoronar? Eu acho que as investigações elas vão dar lucidez, mas dada todas as características, todas as evidências, é uma evidência de pirâmide financeira, né? Eu acho que o Ministério Público, as investigações, elas vão tornar isso mais claro, né?
cravar, assim, eu acho que talvez o Felipe vá cravar isso, né? Mas eu prefiro me ater às investigações e tudo. Mas as características, e a gente, às vezes, com as evidências que a gente percebe, são claras as evidências. Até isso, usar pessoas públicas, usar famosos, isso característica para dar validade ao negócio, é característica de pirâmide financeira, né? Todo o histórico. Basicamente, é isso. As autoridades competentes vão afirmar, vão fazer o trabalho delas, mas todos os indícios apontam para que seja um esquema fraudulento, insustentável. Felipe. Felipe, acho que até mudou aí a direção da... Até mudou a direção da câmera aí. Acho que a gente perdeu o sinal com o Felipe, né? Bom, tudo bem, a gente está indo para o intervalo comercial mesmo. Na volta, o Felipe até já antecipou um pouco aí. A gente tenta descobrir se as pessoas que estão nessa expectativa, com esse susto, se elas têm alguma esperança de reaver aquilo que investiram aí. Felipe voltou, não é isso? Consegue concluir aí o pensamento, Felipe? Opa, voltei? Voltou. Tá, bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial, o tempo que o Felipe se ajeita ali e a gente volta debatendo esse tema aqui. Um minutinho só e a gente está de volta.